Então, bom dia, pessoal. Hoje, domingo, dia 2 de junho, a gente vai dar continuidade às nossas aulas, falando de um tema, no mínimo, curioso. Falar sobre os 6 reinos da existência. Alguém me perguntou ontem assim, mas isso é no sentido literal mesmo? Essas coisas são no sentido literal? Aí eu disse, vamos aguardar a aula de amanhã para ver o que se sucede, né? Então vai ter que aguardar mais um pouco, quem está curioso, porque a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais para frente, né? Então, eu estou com virose, né? Minha voz está muito ruim, minha garganta está bem maltratadazinha. E ontem a gente ficou na dúvida se ia ter a aula ou não. Eu disse, olha, eu sou assim, eu vou até o final lá. Até onde eu puder, eu estou indo. Se eu perceber que não vai ter condições de ter a aula, eu aviso. Mas como eu me conheço, né? Geralmente todas as manhãs eu me levanto, me acordo muito bem. Eu acho que essa vontade de viver que eu tenho, nossa, como é bom se acordar de manhã, pessoal. É maravilhoso você abrir os olhos assim. Pode ser 3h30, que às vezes eu acordo, 4 horas, olhar assim, ó, olhar o céu, olhar as estrelas, olhar a lua. Essa semana a lua vem me visitar aqui várias vezes. E isso não tem preço, né? A gente tem que aproveitar as condições que a gente ainda tem. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre essas condições que nós ainda temos, né? Então, para a gente começar, eu queria só fazer como eu sempre faço, pedir para você pegar um papelzinho, né, um bloquinho de notas, uma caneta ou algum dispositivo que você costuma digitar. Já vi Rita San ali com o dela, né, para a gente poder refletir sobre esse tema. Então, posso começar? E vou pedir para você rezar para a gente ir até o fim, certo? Não vai dar tempo a gente falar sobre todos os reinos na aula de hoje, mas nós vamos ter aula no dia 16 de junho. Então vamos nessa, Pedro. Beleza, então. Então, para começar, umas perguntas simples. A primeira pergunta é assim: onde é que a gente pensa que vai ou está indo? Essa foi a mais simples, certo? Do dia. Onde a gente pensa que vai ou está indo? Vocês vão anotando aí para responder depois para si mesmo. Quem acompanha as aulas do curso, a gente se questionou várias vezes sobre esse tópico. Onde a gente pensa que vai, onde a gente pensa que está indo. Uma outra coisa é que você já deve ter se perguntado: será que a vida tem uma dinâmica própria? Ou será que sou eu que coloco tudo em movimento? Ah, mas também pode ser as duas coisas. Se você não se perguntou, passa a se perguntar a partir de agora. Será que a vida tem uma dinâmica própria? Será que sou eu que aciono a dinâmica da vida? Ou as duas coisas? E mais uma pergunta: como é que as pessoas mexem com você? Como é que as pessoas levantam a tua energia? Como é que os lugares mexem com você? Nossa, tal lugar brilha, né? Tem aquele brilho, aquela coisa diferente, aquela coisa especial. Como é que tuas aspirações mexem
com você. Há um praticante que está acompanhando as aulas do curso, ele sempre é o primeiro a ligar a câmera, a participar, é Rodrigo. Ele está no hospital, certo? Teve um probleminha de saúde, mas já está se recuperando. E ele está acompanhando as aulas com muita afinco, muita firmeza, muita determinação, assim como a maioria de vocês. Rita, quando não pode, avisa, né? Eu vou viajar, talvez eu acompanhe depois, ou na estrada. Então, assim, pessoal, como é que essas coisas mexem com a gente, sabe? Porque a gente organiza tudo na nossa vida, a gente vê aquilo ali tudo montado, a gente vê aquilo tudo organizado, e quando a gente consegue o que quer, o que acontece? A gente fica satisfeito ou não? Fica. É lógico que a gente fica satisfeito. Você conseguir uma coisa que você quer, é óbvio que você geralmente fica satisfeito. E depois, o que acontece com a satisfação? Escutei quando alguém pensou, ela acaba. Ou seja, o que a gente consegue, a gente tem um nível de satisfação, só que aquela satisfação não se mantém. Aí eu tenho mais algumas perguntas para fazer para vocês. O bom é que eu elaboro as perguntas, aí fico me questionando também, sabe? Antes de vocês, eu passo mais tempo nesse processo. Só a pergunta é assim: você não se satisfaz com o que você já tem? Você não se satisfaz onde você já está? Você não se satisfaz com as pessoas que você está? Eu fiquei pensando, sabe? Será que a gente precisa mesmo? Será que a gente precisa mesmo ter algo a mais? Afastar algo? Mudar algo? Substituir algo? Será que a gente precisa querer sempre mais? A gente vai começar agora. Na vida, pessoal, por mais que a gente faça as coisas com amor, com cuidado, com afeto, com zelo, com apego, por mais que a gente cuide das coisas que a gente tem, das pessoas e das situações, tudo desaba, tudo acaba. Se não acaba, se transforma de um jeito que a gente olha assim e não reconhece mais. Essa parte é dolorosa, não é? A gente fez tudo com tanto afeto, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo, e depois a gente olha e não reconhece aquilo. A gente olha e diz assim: não é o mesmo. Posso estar falando de pessoas, de objetos, de situações. Não é o mesmo. Não é a mesma. Mudou demais. Se transformou nisso. Como é que eu não vi essa mudança? Isso é parte do nosso inferno.
As mudanças que acontecem, a gente não se dá conta e a gente fica com as rédeas querendo fazer com que tudo fique do jeito que era antes ou do jeito que a gente acha que é o ideal. A não aceitação transforma a vida da gente também no inferno. A gente constrói tudo, se dedica tanto, depois desaba, depois acaba. E a gente é brasileiro, não desiste nunca. E a gente, espécie humana, vai se organizar e vai construir novamente, com muitas das mesmas ilusões. Vamos acabar por aqui, por favor. Essa já me doeu demais. Monge, o senhor pode repetir? Repito sim. Essa é a segunda parte da aula que dói. A gente faz tudo com amor, com afeto, com o máximo até de apego. Lembrar que o apego, dependendo qual seja o nível, é doentio. Aí aquilo desaba e a gente vai construir de novo. Só que tem um problema. A gente vai construir novamente com muitas das mesmas ilusões que tínhamos antes. E isso não tem fim. E Esse isso é ruim, processo... Espera aí, Rita, deixa eu tirar o microfone aqui, por favor. Um minutinho, Rita. eu estou querendo saber, isso é ruim? Isso é ruim? Perfeito, perfeito. Eu entendi a sua colocação. Esse ponto, que é a qualidade, né? A gente teve uma aula que falou sobre a nossa ação, a nossa determinação, o nosso desejo. E o desejo ele não é de todo ruim. A gente chegou a essa conclusão na aula. Qual é a qualidade do desejo? Vamos aprofundar isso, vamos aprofundar. Então, assim, esse processo não tem fim. A gente vai agindo, e à medida que a gente age, que a gente chega nos campos, aquilo abre novos horizontes. A gente vai construindo uma coisa na vida, desconstruindo, trocando uma coisa aqui e ali. Esse é o ponto agora, Rita. E nada nos satisfaz. Ou pelo menos diminui, ou para essa sede que existe nessa dinâmica da gente, em querer sempre fazer algo. Então, o problema não é fazer algo. O problema é como e por quê. Exatamente, Arlen. Exatamente. Mas não é o desejo em si, é a qualidade dele. Olha, Buda já disse, Jesus já disse, muitos mestres disseram assim: estamos procurando a satisfação na coisa errada. Jesus disse lá assim na Bíblia: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Na verdade, o ponto aqui é o seguinte: a gente precisa encontrar a verdadeira satisfação, que é a satisfação interna. Porque muitos dos nossos problemas, muitas das nossas ações, muitos dos enroscos, muitas das situações difíceis que a gente cria na nossa vida, é para matar essa sede, sede essa que não tem fim. Enquanto a gente não encontrar o quê? A verdadeira satisfação, que é a satisfação interna.
que a gente vai falar um pouco disso nas aulas de hoje a 15, quando a gente for falar dos outros reinos. O que o Buda fala é assim, pessoal, isso não vem acontecendo desde o dia que a gente nasceu, não. Essa é a questão. Esse processo de fazer, construir, desconstruir, trocar, mudar, isso vem acontecendo desde tempos imemoriáveis nas nossas vidas. E outra coisa importante que a gente precisa pensar é que por mais que hoje a gente tenha uma certa liberdade, algum bem material, por mais que a gente tenha saúde, bons relacionamentos, repito que são coisas importantes, isso não vai durar muito. E nem resistir a, no mínimo, duas coisas. Primeiro, a impermanência. E depois a morte. Não vai resistir muito, pessoal, ao momento de raiva que eu tenha. Não vai resistir muito a uma ação errada minha ou da minha interdependência. Eita, que dor. Monge, o senhor repete, por favor. Repito. Não há nenhum problema com a ação. Não há nenhum problema com o desejo. A questão que nós devemos nos perguntar é: por quê? Como que é essa ação? Para que é essa ação? Porque muitos problemas que a gente cria na nossa vida é porque a gente acha, pensa que precisa realmente saciar essa sede. E a gente acha que a saciação dessa sede está lá de fora. Para satisfazer essa sede, tudo está lá fora. E justamente essa sede que mantém todo esse processo em pé, essa dinâmica em pé. Quando às vezes a gente não precisa agir, às vezes sim precisamos agir. Então a gente vai construindo tudo, trocando, desconstruindo, com tanto afinco, colocando ainda mais esse processo em movimento. Mas uma coisa que a gente deve pensar é justamente isso. É que boa parte das coisas que a gente constrói, que dá um duro danado, não resiste à impermanência e nem à morte. Precisamos ver essa subjetividade que há na gente, que há nas pessoas, entendeu? Por isso que a interdependência é muito importante. Por isso que os laços com as pessoas, os laços com as situações, isso é muito importante. A nossa interdependência, preste bem atenção agora, a nossa interdependência, ela é a base e a interação que pode nos derrubar ou nos apoiar. Então, a interação, a interdependência, ela é muito importante. Porque, dependendo de qual seja a interdependência que a gente tenha, isso pode nos apoiar ou nos derrubar. Ou seja, se você precisar agir, a sua ação deve considerar e muito a qualidade do desejo e a qualidade da interdependência que você vai criar a partir daquela ação. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Ou seja, se você precisa agir, que você possa agir pensando qual a qualidade do desejo, qual a qualidade da interdependência que você vai formar. Porque essa interdependência é a base
É ela que vai criar a interação na sua vida, que pode lhe derrubar ou lhe apoiar na caminhada, na existência, nas existências, nas vidas, até na senda da iluminação. A gente falou em uma das aulas aqui, pessoal, viver, a gente não deve viver colecionando desafetos não, viu? Não tem aquela pessoa que vive colecionando desafetos, não tem? É tão bom quando você chega num canto que as pessoas se alegram em lhe ver, não é? Nossa, um dia desse, faz um mês mais ou menos, eu nem compartilhei isso com vocês, agora é o momento certo. Eu cheguei numa sala de aula, em uma escola aqui perto, e na hora que eu cheguei, a menina disse, vixe, lá vem. Eu achei tão bonito aquela colocação dela. Eu não fiquei doído, eu não fiquei chateado, mas eu me coloquei para pensar. Porque raramente eu chego num canto e alguém diz isso, vigia Nossa Senhora, lá vem. Pode até pensar, mas pronunciar foi a primeira vez que eu ouvi, certo? Aí eu fiquei pensando, qual é a relação que eu estou estabelecendo com essa pessoa? Qual terá sido o motivo, a causa, a fala, uma colocação, uma postura que eu fiz para ela ter essa impressão? E eu fiquei pensando um tempo assim, sabe? Passou um tempinho, essa pessoa está participando tanto das aulas. Bem-vindo à impermanência, pessoal. As coisas são hoje, não são amanhã. As coisas são hoje, não são amanhã. O mestre de alguém quer falar alguma coisa? Não. Se quiser, Sim, sim. É, eu fiquei pensando, eu acho que tem toda essa questão de como a gente constrói nossas relações. Alguns mestres falam da importância da gente pacificar as nossas relações, mas também, muitas vezes, o outro está num, digamos, inferno interno, que independente do que a gente tente e faça, o outro está preso no mundo dele e qualquer coisa que a gente diga ou faça vai ser mal interpretado. Então, era mais ou menos isso que eu tava pensando. Eu digo, às vezes, até o nosso comportamento pode piorar, talvez, será que não seria o caso da gente nem chegar, nem tentar ou se afastar? Porque em alguns momentos talvez seja sábio também se afastar. Monge, a minha vai na mesma direção que Rita. Quando você, por exemplo, você se dedica, como o senhor falou, a gente se dedica, dá a vida, o sangue, como diz a história, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, para as coisas saírem o melhor possível. E você, quanto mais você faz, mais você é perseguido. é ruim, é ruim. Dói, maltrata, mas se tiver a causa nobre, é o que vale a pena. Não importa. A vida é assim, a gente joga a semente, a gente falou muito disso a semana passada, a gente joga a semente e deixa. Se a gente não se beneficiar desse processo, outras pessoas vão se beneficiar. E não precisa eu ver. Eu não preciso escolher os frutos daquela semente boa que eu lancei. Porque quem quer isso é o eu. Eu passo tanto isso aqui no Zazen, pessoas, vocês imaginam o quanto.
Hoje, se eu tivesse o ego muito grande, meu amigo, eu já tinha desistido desse negócio, porque as pessoas vêm com uma fé tão grande. Ontem mesmo, eu não participei do Zazen, eu fiquei presencialmente, eu fiquei online, e teve uma coisa interessante. Chegou um jovem, não fez nem 5 minutos de Zazen, se levantou do Zafu, foi embora, ninguém sabe o que aconteceu com o rapaz. Já pensou se eu colocasse na minha cabeça, nossa, eu tenho que melhorar as coisas daqui, esse rapaz precisa voltar. Quem quer isso é o meu ego, entendeu? Então, assim, se a causa é nobre, você joga a semente. Eu jogo a semente, tu joga a semente, todo mundo joga a semente. Todo mundo vai jogando a semente. Depois isso brota. Não importa se eu vou ver ou não os frutos, mas o importante é que a coletividade se beneficie daquilo que a gente acha que é o correto, entendeu? Por isso que os preceitos são importantes, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Na hora da ação, ter isso em consideração, ter isso em mente. Então, o mestre Dogen, ele tem um texto chamado Shushogi, que ele diz assim: não desperdice seu precioso corpo humano à toa, abandonando-o ao vento da impermanência. Não se pode depender da impermanência. Não sabemos quando nem onde nossa vida transiante terminará. Este corpo já está além do nosso controle e a vida está à mercê do tempo. Continua sem parar por nenhum só momento. Assim que a face da juventude desaparecer, será impossível encontrar mesmo seus traços. Quando pensamos a respeito do tempo, cuidadosamente descobrimos que o tempo perdido nunca volta. Doeu? Doeu em mim também, Rita. Eu tô já deixando desses negócios de zazen, de curso de lado, porque eu saio com tantos hematomas, entendeu? Se fosse na face já era ruim, mas saiu umas sequelas assim dentro. Vamos lá. O que é isso? Verdade, a morte existe, mas a morte não nos aniquila. A morte não nos mata. Isso você já sabe, aqui não há nenhuma. A morte mata os aspectos mais superficiais da nossa identidade. A morte mata aquilo que há de superficial na gente, que há de superficial na nossa identidade e na nossa interdependência. O perigo é agora. A coisa boa também é agora. Os laços verdadeiros, a interdependência verdadeira. Isso a morte não mata. A nossa tendência, as nossas conexões profundas, isso a morte não mata. De maneira que você passa por uma situação, vê alguém e lembra sem lembrar realmente. Tem uma sensação de que, nossa, de conexão com pessoas, com objetos, com situações. Isso que há de mais profundo, isso a morte não mata. É sobre isso a aula que a gente precisa pensar. Tudo aquilo que eu estava falando da ação, de construir as coisas, são importantes. Mas em comparação, o que há de mais importante são esses aspectos que a morte não mata. Porém, na maioria das vezes, a gente faz o quê, pessoal? A gente se dedica ao que a morte mata.
Eu vou dizer só mais uma vez. Geralmente eu digo três, mas eu estou rouco, eu vou dizer só mais uma. Infelizmente, boa parte da nossa energia, da nossa vibração, é gasta com o que a morte mata. A gente dedica poucas coisas, pouco tempo, às coisas que a morte não mata. Ou seja, há uma continuidade desse aspecto mais profundo e a gente, outra parte que dói, e a gente vai nascendo e renascendo, nascendo e renascendo, vai de um ponto a outro no samsara, que é o ciclo de nascimento e morte. E o que é pior, esse ciclo de nascimento e morte não é uma linha reta e nem está sempre em ascensão. A nossa vida não é uma linha reta que está sempre em ascensão. Às vezes, a gente tem a impressão que está indo para trás, sabe? Às vezes está mesmo. Às vezes não. Vocês conhecem a definição do samsara, né? O samsara, que é a roda da existência. Samsara, que é a roda da existência, é um círculo que vive girando. E a gente se mexe para poder se ajustar nele. E o que é pior, velho? Não importa o que a gente faça, a gente bata aqui e ali, haja aqui e ali, criando situações, saindo de situações, sempre à espera da felicidade futura. Ai, ai. Lá na frente está a felicidade. Às vezes a gente abandona pessoas, objetos, situações, não vê o momento presente, pensando nessa felicidade futura que está lá na frente, movimentando ainda mais. Geralmente nos cursos eu digo sempre assim. Eu gosto logo de jogar o balde de água fria na pessoa antes. Nossa, moça, não tem nenhuma compaixão. Não, eu gosto logo de ser bem sincero com as pessoas. As pessoas vêm, praticam, fazem os cursos e pensam assim: ah, a partir de agora vai dar tudo certo na minha vida. Eu digo logo assim: não há garantias. Mas não quer dizer que você não precisa se engajar nas coisas. Eu apenas estou dizendo assim: não há garantias que vai dar certo. Mas, mesmo sem ter garantias, eu vou fazer aquilo que eu acho correto fazer. Eu vou fazer aquilo que é justo fazer. Porque a gente colocou na cabeça que a vida se resume assim. Há uma divindade que determina tudo ou quase tudo. Eu vou fazer a minha parte. A gente vive algo, a gente compra algo, a gente faz algo e pensa assim: agora sim, olha, tudo está resolvido na minha vida. Agora vai. Não é assim, pessoal. A gente se muda de casa, apartamento, de carro, de relação, de tudo, pensando que agora vai. E as coisas vão talvez por um tempo, e a gente tem que viver, porque é importante viver, é necessário viver. Rapaz, sinceramente, o vai dar certo, às vezes a gente não entende o que é esse vai dar certo.
Nos sutras se diz assim, a gente já viveu tanto que não há nenhuma forma de vida na Terra que a gente nunca tenha vivido, nunca tenha experienciado. É dito que todos os seres, sem nenhuma exceção, um dia já foi nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, podem ter sido nossos inimigos. A questão é, Shuzen-san, a gente pode ter vivido como um rei. Tem um sutra que o Buda fala justamente sobre isso. A gente pode ter vivido como um rei, como um trilionário, já que eu não sei falar alguma coisa mais do que isso. A gente pode ter, a gente pode ter vivido todos os prazeres, aproveitado todos os prazeres. A gente pode ter tido um corpo perfeito, uma saúde perfeita, mas no final a gente não pode evitar a morte. Esse é um ponto importante. No final, a gente não pode evitar a morte. Quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que você deve se dedicar a ser uma pessoa espiritualizada. Ai, nossa, nada me abala. Isso é balela, isso é besteira, sabe? Você tem que viver as suas relações, tem que viver a sua vida. Mas é como e por que você vive. Porque no final, por mais coisas que a gente tenha, por mais saúde, por mais riqueza, por mais importância que a gente tenha tido, no final, ninguém consegue vencer a morte. E quando os méritos que a gente tem acabar, o nosso bem-estar não vai durar um segundo a mais. Isso é muito sério. Repito, a interdependência é importante demais. Como é que você faz parte dessa interação, entendeu? Eu vou repetir. Quando os méritos que a gente ainda tem acabarem, quando a interdependência positiva que a gente tem acabar, quando a saúde que a gente tem acabar, quando a vida que a gente ainda tem acabar, a gente não consegue evitar o sofrimento, a dor. Nos sutras diz justamente assim: quando o efeito de qualquer mérito acabar, esse bem-estar não vai durar um segundo a mais. Vamos aprofundar esse negócio, que agora o bicho vai pegar. Você não sabe a agonia que eu fico estudando, preparando isso. Tendo cuidado do que dizer, como dizer. Uma vez aconteceu, foi logo no início, estava fazendo zazen aqui e tinha uma praticante, teve um teixô. O teixô é uma palestra durante o zazen, certo? Aí eu estava, o zazen, teixô, pessoas, todo mundo em zazen, acabou o zazen, a pessoa se levantou e foi-se embora. Aí depois eu me preocupei com a pessoa, disse: opa, tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Eu disse: monge, é porque o senhor tocou numa coisa muito importante para mim. Então, assim, não é fácil também falar dessas coisas, sabe? A gente precisa. Não se preocupe, não, que hoje foi para mim, viu, monge? Geralmente, Monja, realmente falar de dor, adoecimento, morte, velhice, foi tudo que Buda se deparou também, né? É algo que geralmente a gente sabe
que faz parte da vida, mas que a gente se nega a olhar. Pessoal, bate primeiro em mim, entendeu? Eu estava pensando aqui um dia desse. O budismo é um tapa na cara. Na verdade, eu pensei isso no dia, Rita-san, que a gente teve a aula lá do curso de agroecologia, que foi online. Nossa, eu tive vontade de dizer essa frase. Não disse que era para não ser tão agressivo. Mas o budismo é um tapa na cara. Veja, qual é o importante? O que é importante, a gente precisa saber, é o seguinte. É que no samsara, nesse ciclo de nascimento e morte, nem sempre os resultados das nossas ações vêm na hora do ato. Isso é fundamental, médio e universitário. Mestrado, doutorado e PhD. O problema é esse. É que no samsara, o resultado das nossas ações não acontece na hora do ato. E também não tem uma ordem certa para os resultados das nossas ações amadurecerem. Por conta de uma coisa que a gente vem estudando faz tempo. Devido à impermanência, devido à interdependência. É curioso, eu já participei de outras tradições, já fui de outras tradições, cristãs e não cristãs. E algumas delas, elas tentam colocar a nossa vida como se fosse uma linha reta, de um ponto a outro, e que a gente sempre está colhendo as consequências da vida anterior da gente, sabe? Na perspectiva do budismo, não é assim que acontece, porque existe uma interdependência muito forte. Nós estamos conectados com tudo o que existe, a Yansan. Estamos conectados com tudo o que existe. Agora, para facilitar uma coisa, os sutras dizem assim: a gente divide o sofrimento em 3 momentos. A gente nem começou a falar do reino dos infernos, o que é o primeiro. O sofrimento, ele é dividido assim. Tem o sofrimento em formação, tem o sofrimento da mudança e tem o acúmulo do sofrimento. A gente tem o sofrimento em formação, o sofrimento da mudança e o acúmulo de sofrimento. Para a gente entender, é assim. O sofrimento em formação é comparado a uma semente neutra. E a sensação também é neutra. Então, o sofrimento em formação é comparado a uma semente neutra e a sensação é neutra. E a gente está agindo, e como não está sentindo, a gente continua o quê? Agindo. Por não sentir imediatamente, a gente toma um determinado tipo de atitude. Isso é importante demais. O sofrimento em formação é aquele sofrimento que é comparado a uma semente neutra e a sensação é neutra. E por não sentir nada, o que a gente faz? A gente continua agindo.
O segundo tipo do sofrimento é o sofrimento da mudança. O sofrimento da mudança, ele é comparado a uma comida envenenada. Arroz envenenado. Tô aqui, ó, com minha cuiazinha, comendo meu arroz. Nossa, que arroz gostoso. Só que ele está envenenado. Você não sabe o que tem nele. Não sabe qual vai ser o fruto daquilo. Porque o sabor está muito bom. É mais ou menos como os fast foods. Mais ou menos como algumas bebidas. Mais ou menos como a vida. Aí tem o terceiro sofrimento, que é o acúmulo do sofrimento. O acúmulo do sofrimento, ele é comparado ao aparecimento de um tumor. Eita, um tumor. E a sensação é de dor. Galera, esse é o problema. É que a gente tem ações que aparentemente são neutras, a gente não está colhendo fruto. A gente falou um pouco disso semana passada, quando falou de karma. E a gente continua tomando mais daquela atitude, porque o fruto não está brotando na mesma hora. Tem o sofrimento da mudança, que a gente está comendo uma comida envenenada, mas está achando gostoso, e não sabe o que é que vai dar fruto. E tem um momento que tudo aquilo que amadurece. Agora, essas coisas, o grande problema é que a nossa ação não frutifica na hora. Então você deve ter percebido assim. A aula de hoje, na verdade, pelo menos por enquanto, tem sido uma reflexão sobre a nossa ação no mundo. A primeira parte foi sobre isso. Então, assim, preste atenção. Quando a gente age, a gente aciona a lei do karma. Óbvio. Quando a gente age, dependendo qual seja o tipo da ação, a intensidade dela, a gente direciona a vida. E a gente mexe na interdependência. A gente pode enfraquecer ou reforçar essa interdependência. Vou falar o que eu disse na aula passada. Agir pode ser de muita responsabilidade. Outro problema. Entrando nos reinos agora. É dito que quando a gente morre, e aí várias tradições religiosas falam sobre isso, é dito que quando a gente morre, as nossas tendências, elas ficam mais fortes. A nossa mente fica mais vívida. A nossa consciência fica mais vívida. E a interdependência que a gente tem também fica muito forte. Hoje, é, e também eu acho que quando a gente vai envelhecendo, determinadas tendências vão ficando mais fortes. Eu tenho, assim, estou com 60 anos, né? E eu tenho percebido tanto em mim quanto em pessoas da minha família, determinadas coisas que o budismo chama de sementes, que a gente vai plantando durante a vida, né? Então, às vezes, eu conversando com um amigo essa semana, ele falou muito de
de quase uma depressão, uma angústia, uma ansiedade. E aí, quando eu conversei com ele, eu perguntei, mas você já se perguntou de onde está vindo? E ele disse, eu sempre fui muito ansioso. E aí eu fui dizendo, ele, de certa forma, ele sempre teve uma ansiedade como uma semente, e aquilo não foi sendo trabalhado. E aí, quando chega na velhice, essas coisas vão se aprofundando, vão se exacerbando, né? Perfeito, Rita. Perfeito. Tem uma palestra no canal, propaganda agora. Tem uma palestra no canal que, lá da Casa Templo, que eu falei de velhice, doença e morte. E é justamente essa colocação que você fez. Quando a gente vai ficando mais maduro, tem uma ressignificação da vida muito grande, onde a gente passa a olhar para o passado de uma forma diferente, a gente às vezes passa a se lembrar muito do que foi, esquece do que ainda podemos viver, do que podemos construir, e aí ela vem, a depressão vem. E se você tem um aspecto de ansiedade muito forte, o perigo é essa depressão depois bater. É o que está acontecendo muito. Então, assim, quando a gente morre, isso acontece. É curioso, Rita, porque você chegou num ponto importante que eu ia falar só no último reino. É que essas coisas, pessoal, a gente não precisa morrer para acessar. Essas coisas a gente não precisa morrer para estar acontecendo, para acontecer. Tu vai perceber. Então, quando a gente morre, é dito que a nossa consciência fica mais forte, a nossa mente fica mais vívida, a nossa interdependência fica mais forte. E o momento da hora da morte é um dos mais importantes. Porque a gente vai para onde as nossas tendências tiverem o quê? Nos puxando. Se a gente morre com ódio, é uma coisa. Se a gente morre triste, é uma coisa. Se a gente morre alegre, é uma coisa. Se a gente morre sem esperança, é uma coisa. Se a gente morre com esperança, é outra coisa. Então, dependendo qual seja a qualidade do meu conjunto mental e emocional, na hora da morte, a gente vai se direcionando, a gente vai direcionando os novos momentos baseado nisso, baseado no que a gente está sentindo, baseado nos nossos pensamentos, baseado em nossas lembranças. E a interdependência é importante demais. O ódio e o amor atraem as pessoas. Você pode renascer perto das pessoas que você ama e perto das pessoas que você odeia. E ponto. Apego e aversão são muito parecidos. Quando eu abri aqui em 2000 e... Bom, há 9 anos, a gente ficava brincando com uma frase que era sem apego e sem aversão. Justamente por isso, porque, veja, nossa, como eu quero esta garrafa. É minha. Eu posso ter. Eu detesto esta garrafa. Só o detestar já está me fazendo ter. Eu detesto tal pessoa, já tem. Então não se engane, porque apego e aversão são muito parecidos. Opa, deixa eu dar uma lidazinha aqui, vou tentar. Aqui, bate papo. Chosen coloca: apego e aversão pode ser comparada ao frio e ao calor. Estão na mesma escala de medida. E você comparado ao frio e ao calor.
Então, na mesma escala de medida, e você não sabe exatamente quando termina o calor e quando começa o frio. Perfeito. Shuzen-san. A gente pensa que são diferentes, né? Por isso que é importante o equilíbrio, né? Você vê a realidade, você vê as coisas, compreender as coisas corretamente. Então, veja, o que eu vou falar a partir de agora tem duas abordagens. Tem a abordagem que acredita que realmente existem os reinos, outros planos, e tem a abordagem que diz que é tudo aqui mesmo. Eu sou da abordagem que não sei. Mas eu tenho uma tendência a acreditar, a sentir, na verdade, que a gente pode acessar o reino dos infernos, espíritos famintos, animais, semideuses, deuses e humanos, aqui e agora, dependendo como a gente viva. Então, eu vou repetir. Aí essas duas formas de abordar a situação. Aqueles que defendem que existem outros planos e aqueles que dizem que isso está acontecendo aqui e agora. Certo? Mas essas duas escolas, essas duas tendências, na verdade, sim, Monge, Rita. mas para onde vão todas essas energias que a gente tem, né, em vida? Para onde é que vão essas energias? Porque para mim, eu acho que elas se, sei lá, se manifestam em algo. Não dá para essas energias que a gente tem, ao morrer, elas desaparecem? Desaparece nada. Desaparece. Ó, toque, 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 toque. Onde está a minha interdependência? Onde estão as pessoas que eu gosto? Onde estão as pessoas que eu detesto? Onde estão as possíveis profissões que eu posso exercer? Isso não desaparece. Repito, o que desaparece é a superficialidade da nossa identidade. O que é superficial é que a morte mata, mas aquilo que está nas nossas entranhas, aquilo que há em profundidade, isso a morte não mata. Olha, deixa eu te dizer, sendo bem sincero agora, qual é o problema da gente acreditar que isso é em outro plano? É simplesmente se apegar a querer conhecer esses planos e se desvincular do momento presente. Nossa, eu quero estudar sobre o reino dos infernos. Eu quero me desvincular, eu quero estudar sobre os semideuses. É bem legal os semideuses. Tem tradições que só trabalha com ele. E se desvinculando do dia a dia, você está entendendo? A visão equilibrada é a melhor. Um pouco das duas. Então, assim, essas duas abordagens, elas se encontram em três pontos. Aqueles que acham que tem um plano fora e aqueles que acham que é tudo aqui e agora, se encontram em três pontos. Primeiro, a mente vai fazer aquilo que ela está acostumada a fazer. A mente vai fazer aquilo que ela está acostumada a fazer. Segundo ponto que essas abordagens se encontram, a gente não vive resultados que a gente tenha criado de forma individual ou de forma coletiva. Terceiro ponto que essas abordagens se encontram. As nossas ilusões, a nossa ignorância de se identificar só com a identidade
é que movimenta todo esse processo, toda essa dinâmica. A nossa ilusão dificulta a gente se identificar, a identificar a nossa verdadeira natureza. Qual é a nossa verdadeira natureza? É a natureza de Buda, é a natureza de Jesus, é a natureza de Maomé. A nossa verdadeira natureza é a natureza dos seres iluminados. E a grande questão do budismo é que o budismo devolve isso para as pessoas. O Buda chega e diz assim: ei, boy, tu não é dessa casta ou daquela casta. Tu tem a natureza dos seres iluminados. O Buda devolve isso às pessoas. Aí veja, é justamente por não acessar essa verdadeira natureza é que a gente fica perambulando. Uma vida depois de outra vida. Um reino depois de outro reino. Outro reino, outro reino e outro reino. Por isso que lá no começo eu disse, olha, o Buda fala que esse processo não tem fim. A única coisa que põe fim a esse processo de renascimento e morte constantes é a iluminação. Tem um texto no Zen que diz assim: a iluminação está muito além do que ir para o céu ou para o inferno. Não se preocupe não. A maioria de nós vai tudo para o céu, vai tudo para uma terra boa, vai tudo para uma terra pura. Só que os méritos que a gente tem quando acabar faz com que a gente retorne para níveis inferiores. Eu prefiro a abordagem de quê? Eu prefiro a abordagem de a gente conseguir ver isso no nosso dia a dia, você está entendendo? Isso para mim é importante. Ou seja, quando a gente age negativamente, baseado em raiva, ganância, ignorância, no nível mais pesado, a gente cria uma situação que é difícil de sair. Você deve conhecer alguém assim. Vou repetir. Quando a gente age baseado muito em ganância, ignorância e raiva, a gente cria uma situação que é difícil de sair. Porque a gente cria uma situação de interdependência negativa com as pessoas. Quando a gente atira muita pedra, a gente acaba criando uma interdependência negativa com as pessoas. E a gente passa a ter uma sensação de estar sendo vigiado, vigiada. Uma vez eu recebi uma pessoa aqui para fazer zazen, a pessoa ficava olhando assim o tempo inteiro. Uma sensação de estar sendo vigiado, vigiada. Quando a gente cria essa interdependência negativa com as pessoas, a gente pensa assim, que é preciso lutar um contra o outro. Nossa educação fez muito isso com a gente, né? Precisamos matar um leão por dia. Pronto. Esse é o reino dos infernos. No reino dos infernos, o pensamento e a sensação é que é preciso usar da agressividade o tempo todo. Esse é o reino dos infernos. É quando a gente tem o pensamento, a sensação de que é preciso reproduzir o karma da agressividade o tempo inteiro. Eu vou dizer uma coisa simples, talvez seja a parte mais importante de toda a aula. A da aula de hoje, do dia 16. As pessoas são atraídas, nós somos atraídos para os ambientes que validam,
o que a gente pensa e o que a gente sente. Como eu não posso dizer 3 vezes, vou dizer só mais uma para ficar 2, certo? Nós somos atraídas para os ambientes que validam o que a gente pensa e o que a gente sente. E ponto. Vou dar um exemplo bem simples. Estava dando aula sexta-feira. Um aluno perguntou: professor, o senhor vai hoje para o PP? PP é o Parque do Povo que está tendo São João aqui, né? O senhor vai hoje para o PP ver Wesley Safadão? Eu disse: vou não, meu filho. Vou não. Por quê? Ele me perguntou. Eu não curto. Eu sei quem é o cara, mas não sei nem qual é a música que ele canta. Ou seja, pessoal, a gente é atraída para lugares, pessoas, objetos, situações que validam o que a gente pensa e o que a gente sente. E isso está acontecendo o tempo todo. Porque será que tu é amigo de um no teu trabalho e não é amigo do outro? Porque será que você tem relações com um tipo de pessoas e não tem com outra? Aí veja, para quem gosta de brigar, o inferno é um ambiente perfeito. Olha, para quem gosta de brigar, o inferno é perfeito, porque lá tem uns caras pesados. Se conta, se conta que tem um inferno que o cara luta até a morte. Até ouvir uma voz dizendo: ressuscita. E o cara ressuscita. E quando ele ressuscita, ele briga de novo até a morte. Olha, vamos pegar de novo a questão da abordagem. Eu não preciso acreditar numa metafísica para ver isso acontecendo aqui, lá no Oriente Médio, ou em outros países, não só os países do Oriente Médio, pessoas que brigam até a morte. E que quando renascem, seja nesse plano ou em outro plano, faz a mesma coisa. Porque nós não temos condições de viver algo que não temos dentro da gente. Esse é o chamado inferno das ressurreições. Esse inferno das ressurreições, ele é destinado às pessoas que são agressivas, aos assassinos. Pessoal, vamos para os ambientes que nos validam a forma de a gente pensar e a forma que a gente sente. O tempo de vida nesse reino seria comparado a um tempo humano de 1,6 trilhão de anos. É porque, assim, cada dia vivido nesses reinos, como o sofrimento é muito grande, nesses que a gente vai analisar os reinos inferiores, como o sofrimento é muito grande, parece que o tempo está parado. Tipo, um dia equivale a 50 anos no tempo humano. Um dia no reino equivale a 50 anos, a 100 anos. Por isso que a conta sai grande. Tem um inferno também que é destinado às pessoas que roubam. É o inferno das linhas negras. Lá, eu acho que uma parte de Brasília já está com passagem comprada para esse reino. Lá, os ajudantes do mestre da morte pega a pessoa, derruba a pessoa no chão,
e o chão diz que é brasa fervendo, e o solo é um solo vermelho de ferro quente. Os ajudantes deitam a pessoa nesse chão, pegam umas cordas, amarram as cordas na pessoa e serra as partes da pessoa. Ou então morre também por machadada. O cara já está morto, vai morrer de novo. Achou pouco? Ainda tem outra técnica, certo? Que é assim. Nesse inferno, tem outra técnica que é assim. No Apple Music na sua casa. Para resolver isso, todos devem verificar se suas contas estão atualizadas no App Ajustes. Tem um negócio aqui, eu não sei o que danado foi isso não, certo? Perdoe. Fazer logo o sinal da cruz, vai que seja a interferência de um reino assim, ó. Buda, mostra teu poder, Buda. Mostra não. Buda é fraco, Buda morreu de dor de barriga. Aí ele pega a pessoa, obriga a pessoa a ir de um ponto a outro, numa corda quente, carregando uns troços de ferro quente também. Você vai de um ponto a outro de uma corda, carregando pilhas quentes. E embaixo, o sinal da compaixão. Tem uma panela com óleo quente também. Aí, quando a pessoa cai, o corpo é retalhado na hora. Afinal de contas, tem óleo quente ali. E depois é reconstruído, e isso dura 13 trilhões de anos. Se preocupe, não, tem mais. São 8 ao todo, certo? Eu vou falar só mais 2. Só mais um, devido ao andar da hora. Tem um que é destinado aos homicidas, ladrões e aos lascivos, aos tendenciosos, aos estupradores, aos luxuriosos, que é o chamado inferno do esmagamento. O inferno do esmagamento é um lugar interessante. Diz que nesse inferno tem umas árvores bonitas, cujas folhas são de lâminas afiadas. Em cima dessas árvores ficam homens e mulheres belíssimos, belíssimas, bonitos, bonitas, sensuais, dizendo aos seres: venha, venha para desfrutar do prazer. Quando a pessoa sobe lá na árvore, se corta todinho. Afinal de contas, as folhas são em lâminas afiadas. Quando você consegue subir, aí esses seres descem, eles e elas descem. E te convida para descer. Diz, e vem para cá. Negócio complicado danado. Tem umas, olha, Monge, mas a gente pode dizer que a gente vive tudo isso em um único instante? desculpa, Rita. O nome do A inferno? gente pode dizer que a gente vive tudo isso, esses estados de vida que aí no budismo Nichiren chama assim, né? Estados de vida, num único instante. No mesmo instante, não. No mesmo minuto, dependendo, sim. Em poucos minutos, sim. Porque o instante passou, né? Mas em poucos instantes a gente pode experimentar esses reinos, sem dúvida nenhuma, sim. Por isso que tem essa abordagem de que a gente não precisa morrer para acessar essas coisas.
Assim, eu tento ser muito cuidadoso e eu acredito que a mensagem aqui seja o seguinte: a gente precisa ter cuidado com o prazer. Essa é a mensagem. A gente precisa ter cuidado com o prazer, porque o prazer, ele não é feito para causar dor. O prazer não é feito para causar sofrimento, nem a si, nem aos outros. Ponto. Para mim, essa é a mensagem. Cuidado com o prazer que causa dor a você e aos outros. Dor no sentido de sofrimento. Cuidado com o prazer que faz com que a impermanência não fique boa. Cuidado com o prazer, com a interdependência que você cria para ter ele. Assim, se a gente não souber usar o prazer, e tem reinos de prazer, que a gente vai ver isso depois, bicho, há reinos que os deuses, eles são puro prazer. Depois a gente vai falar sobre eles. Então, assim, quando a gente não sabe usar do prazer, a gente adoece. A gente vira estrupador, pedófilo. A gente se coloca em situações difíceis e atrai seres, viu? E atrai seres. Na cultura ocidental, e na cultura da Ásia também tem um pouco sobre isso, pouco, não tem muito sobre isso, você pode atrair o que aqui no Ocidente se chama de íncubos, que são energias masculinas, e súcubos, que são energias femininas, que na verdade são espíritos famintos, que se alimentam da energia sexual das pessoas e da energia das pessoas. Olha que forte, não é? Então, dependendo qual seja a nossa relação com o prazer, a gente abre um campo, uma energia, que a gente atrai espíritos famintos. Eu vou falar sobre eles depois, na aula do dia 16. A gente pode atrair espíritos que se alimentam da energia sexual e da nossa vitalidade. Aí veja, quando as pessoas que têm uma relação doentia com o prazer morrem, diz que os homens são os demônios desse reino. Vão se alimentar dessa energia. Diz que amarra uma pessoa numa árvore, introduzem um ferro quente no orifício inferior até sair pela boca. Um ferro quente, em brasa. Colocam cobre. E depois empurram essas pessoas em montanhas de ferros até esmagá-las. E isso dura 106 trilhões de anos. Calma. A gente não precisa morrer para ver isso acontecer, não, né? Aqui na Terra acontece isso. Os estupradores quando chegam na prisão, pedófilos quando chegam na prisão. Pronto, Pedro. Importante isso, né? Isso é um processo que vem acontecendo nas guerras, exatamente, Pedro. Exatamente, Pedro. Pessoal, o que é uma guerra? A guerra é a permissão para você matar, para você violentar sexualmente as pessoas, para você roubar. Isso é a grande verdade. A gente não precisa morrer para ver isso. O monge, eu também, digamos assim, a guerra, esses momentos de estupro, eu diria que são a coisa de uma forma mais exacerbada, mas eu sempre, desde que eu conheci a abordagem dos reinos, do budismo, eu tento perceber isso no meu mundo interno. Quando eu entro num momento de raiva, às vezes está tudo bem, acontece determinada coisa e eu começo a perceber como eu entro no reino do inferno com facilidade.
e a minha dificuldade de sair daquele reino, porque a mente fica, fulano fez isso, ele não devia ter feito, e parará e tarará, e como é difícil a gente conseguir sair daquele mundo. E eu fico pensando realmente como a nossa mente, quando entra no mundo, ou quando entra, por exemplo, no mundo de carência, fulano não me dá aquilo que eu quero, como também é difícil a gente sair quando a gente entra no mundo desse mentalmente. Perfeito, Rita, perfeito. Por isso que usei a questão de presente, esteja atento, perceba que as emoções, elas brotam, se estabelecem e cessam. O problema é quando a gente se identifica com as emoções, entendeu? A gente precisa ter um nível de concentração no qual essas emoções chegam, a gente sente que elas chegam, mas não se abraça com elas. Então, assim, tudo isso, pessoal, acontece aqui e agora. Na verdade, o reino dos infernos é quando a gente tem um relacionamento de pessoas que nos rodeiam como pai, mãe, ou filho, filha, esposa, esposa, os nossos superiores. São pessoas difíceis da gente se relacionar. A gente vê isso nas nossas relações no dia a dia. Pessoas muito difíceis da gente se relacionar. A gente vê esse reino dos infernos quando há muito sofrimento na vida nossa e dos outros, entendeu? Não precisou morrer para acessar isso, não. O reino dos infernos é quando a gente está e não consegue ver as coisas boas da vida. É quando a gente não vê possibilidade. Todos nós já passamos isso aqui, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, não tem possibilidade. A melhor coisa que eu faço é tirar a minha vida. Errado. Impermanência existe. No reino dos infernos, o sofrimento é grande, por isso que a contagem é 1 trilhão de anos, 16 trilhões de anos. O sofrimento é tão grande que parece que o tempo está parado, entendeu? Essa é a mensagem. Quando estamos sofrendo, parece que o tempo está parado. E a sensação, se você for ver nos textos, a sensação é que a pessoa está numa prisão. Quando a gente está sofrendo, que não vê possibilidades, a sensação é que está numa prisão. A sensação de estar espremido o tempo todo. A gente se mexe com muita dificuldade. Me diga, como é que a gente vai ver possibilidades diante de um sofrimento tão grande se a sensação é estar espremido? Como é que a gente vai olhar com amplitude? Isso é uma mensagem, acredito, na minha própria e pobre interpretação, de como o sofrimento dificulta a nossa percepção. E do quanto é importante fazer com que as pessoas saiam do nível de sofrimento que elas se encontram. Por isso que a psicologia é importante, por isso que as tradições religiosas são importantes, a pedagogia é importante, a medicina é importante, para poder fazer com que a pessoa perceba que há outros níveis de compreensão, de saúde, de percepção. Então, no inferno a sensação é essa: prisão, negatividade, visão limitada, desespero, choro, dor. Nossa, eu passei muito tempo da minha vida assim, entendeu? O cara olha assim, ih, que dia. E quando a gente está no nível de sofrimento, a gente acredita que vai ficar nele, né? Por mais que o dia tenha 24 horas, para a pessoa que sofre, o dia tem 72 horas, facinho. Eu queria contar uma história para encerrar. Depois, no dia 16, a gente vai falar sobre os outros reinos, certo? Faltam 5.
Mas seria responsabilidade minha falar logo dos reinos sem antes fazer essa abordagem da questão da ação, da interdependência, da impermanência. Depois você vai entender por que foi feito assim. Veja, eu como monge zen, eu tenho muitas dificuldades de falar sobre isso, sobre essa questão dos reinos. Colocar uma abordagem puramente metafísica. E tem uma história que se conta que é assim, para mostrar a simbologia disso. Um rei perguntou a um monge: como é a vida depois da morte? E o mestre zen respondeu: não sei. E o rei ficou furioso e disse: mas como? O senhor é um mestre zen, é um mestre espiritual, e não sabe me dizer o que vem depois da morte? E o mestre zen respondeu: eu sou um mestre zen, mas sou um mestre zen vivo. Eu não sou um mestre zen morto. Se eu fosse morto, se eu estivesse morto, eu informava como era. Vamos viver tudo o que é para viver. Vamos nos permitir viver, galera. Pensando na nossa interdependência, na qualidade da ação, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Se a gente age dessa forma, a gente vai sofrer? Talvez. Porque a gente tem muita coisa acumulada. Lembra do sofrimento acumulado, do acúmulo de sofrimento? Então a gente tem umas atitudes por aí que ainda vão se manifestar. Mas a vida não é só o reflexo do passado, não, né? Como a gente viu a semana passada. A vida também é muito reflexo do que fazemos aqui e agora. É essa a diferença do budismo para as outras tradições. É essa a diferença do Zen para as outras tradições. Estamos vivos. O que podemos fazer? Por nós e pelos outros. O que vem depois vai ser fruto do que a gente fizer agora. E o que a gente vai fazer lá na frente também. Então era isso. Passei aí 10 minutos, perdoe-me. Era para a gente ter acabado 10h30. Mas é assim mesmo. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado por hoje.